E aí, pessoal? Bom, ah, nessa aula de hoje, eu vou mostrar, que eu acredito ser a última, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre as tasks e o async await, né? No caso, vai ser uma comparação que eu vou fazer simulando um cenário real, né? Então aqui eu tenho um aplicativo que ele carrega uma lista de palestras e palestrantes, ok? E eu estou utilizando aqui um timer para a gente ver quanto tempo que ele vai gastar para executar as tarefas que a gente solicitar, né? Então, estou usando aqui um stopwatch para isso. E o que acontece? Eu inicio o stopwatch logo depois aqui do meu SBusy, que ele vai iniciar as tarefas, que seriam essas duas APIs aqui, né? Que vai simular um acesso a uma API na web. Depois ele vai popular esses dados e finalmente ele vai parar o timer depois que ele popular esses dados. E aí eu vou exibir na tela. Aqui na nossa API, serviço, a gente não tem nada demais, apenas um IEnumerable de string, perdão, de string não, de palestra, e um outro de palestrante, que ele vai retornar para a gente o título da palestra e o nome do palestrante que vai fazer a referência. Aqui dentro eu estou utilizando um método para fazer popular os meus dois observables collections. Eu tenho aqui o tempo, um SBusy, tenho dois observables collections aqui para que um é de palestra e outro de palestrante, né? Obviamente eu estou utilizando aqui um métodozinho para fazer isso para mim. Fiz uma brincadeira aqui, né, com reflections para conseguir pegar qualquer tipo e popular corretamente, né? Se for de palestras, ele popula o observable de palestra, se for palestrante, ele vai popular o observable de palestrante. Aqui, mostrar para vocês, né, eu fiz duas abordagens. A primeira eu coloquei o cast dentro do meu item, que seria essa variável aqui única. E no outro aqui eu estou colocando o meu cast, dentro da minha coleção. Então estou falando que ela, a minha coleção ela é um IEnumerable de palestrantes. Então para vocês terem repertório aí, né? Então tanto faz onde vocês forem colocar o cast, ele vai funcionar de qualquer jeito. No caso aqui vocês podem ver que esse daqui ele é menos verboso, a gente escreve menos. Então vamos dar um build aqui e rodar para vocês verem como é que tá. No caso aqui, a tá rodando de forma síncrona, né? Então não tem nenhum travamento, não tem nenhum delay nem nada. Somente para a gente fazer um teste aí. Vou dar um pause aqui até ele terminar de fazer o deploy. Terminamos aqui o deploy, né? Então tem um design aqui bem cagado. Vou clicar aqui para carregar as informações. Ele marca o tempo de execução e carrega a palestra e o palestrante. Então, conforme eu for clicando aqui, obviamente ele vai trocando, porque o tempo de execução pode variar aí por causa que é uma coisa da CPU. A gente não tem muito controle sobre isto. Ok? Então agora vamos colocar umas cargas de trabalho aí no nosso código, né? Que seria isso? A gente vai... Deixa eu minimizar essa galera aqui para ficar visível aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nosso serviço e eu vou colocar aqui um delay. Aqui eu vou colocar de 3 segundos. E aqui eu vou colocar de 5 segundos, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui agora? É que eu estou simulando com esse thread.sleep uma requisição web. E essas duas requisições aqui eu coloquei ela com tempos diferentes, mas com tempos constantes para a gente ter um parâmetro aqui para comparar, ok? Então, é como se essa daqui levasse 3 segundos para executar e essa daqui vai levar 5 segundos para executar. E aqui, como o nosso código, né, vocês já devem estar carecas de saber, o C Sharp ele é uma linguagem que ele executa de forma serial. Então ele vai executando linha a linha e por aí vai. Isso daí é bem beabá para a gente. Só que o que acontece? Para ele ir de uma linha para outra, ele espera a execução.
do código, né? Então é isso daqui que a gente vai fazer. Então, vai chegar aqui nessa linha, vocês podem ver que ele vai parar nessa linha e depois ele vai parar nessa. Tanto que o que é esperado é que o nosso cronômetro ele indique o tempo de execução, o somatório desses dois, mais um tempinho de computação lá, que era aqueles 100 milissegundos, 16 milissegundos. Vou dar um pause aqui até ele terminar de rodar. Então, estamos aqui, clicando aqui em carregar. Vocês podem ver que ele até deu uma travada aí na interface do usuário. Ele demorou o quê? 8.191 milissegundos, que é 8.1 segundos. Né? Esse 191 aqui seria o tempo de execução se não tivesse o delay. Então, o que aconteceu? Ele executou primeiro esta linha, aguardou a execução dessa linha e depois ele executou essa outra linha. E aguardou a execução dessa outra linha. Quando tudo terminou, ele foi e populou esses dois caras aqui, que como a gente viu na primeira execução, não é uma tarefa tão árdua, né? Ele consegue fazer em até 16 milissegundos. O tempo máximo foi 300 milissegundos, isso é o quê? É 0.3 segundos. Então, o gargalo ele acontece exatamente na chamada do serviço, porque ele leva um tempo, ele tem um tempo de espera ali, e como a gente está executando de forma síncrona, ele só vai passar para a linha de baixo quando terminar a execução da linha atual. Então, vamos lá. Aqui ele está me retornando, se a gente colocar aqui no var, ele está me retornando um IEnumerable de t. E esse t, ele retorna aqui um IEnumerable de t, e esse t nada mais nada menos é do que nossa palestra, que é o nosso modelo aqui. Vou até mostrar aqui o modelo para vocês. Que já está todos os dois juntos. A palestra e palestrantes ele só tem uma propriedade, fica bem basicão mesmo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Né? Aqui que entra as nossas tasks. Eu simplesmente posso pegar aqui, ó, vamos colocar um task.factory.startNew. E aqui eu vou iniciar essa task aqui. Repara que aqui ele já está acusando um erro, porque aqui agora eu não estou retornando o IEnumerable de palestra, estou retornando uma task de IEnumerable. Vamos lá, task.factory, fazer a mesma coisa aqui embaixo. E ele vai dar o mesmo erro. Pô, beleza até aí. O que acontece aqui para a gente? Quando a gente tem essas tasks, né, como eu já expliquei nas aulas passadas, isso daqui ele vai carregar de forma paralela essa tarefa, ou seja, ele não vai executar na main thread. Então, como ele é uma task, eu posso utilizar aquele nosso task await_all. E uma das sobrecargas é um array de tasks. Então, eu vou colocar aqui palestrante. E por fim, vou colocar aqui um ponto result. Okay? Mais para frente eu mostro como é que esse ponto result aqui ele é errado se você não fizer isso daqui que eu fiz. Porque que acontece? Você poderia muito bem vir aqui e colocar um ponto result também. Não tem problema nenhum. Só que aqui eu não vou precisar mais do result, porque aqui ó, o var ele já vai estar me retornando um IEnumerable, não vai estar me retornando mais. Tirei esse último aqui para a gente poder comparar. Aqui ó, no de baixo ele está me retornando uma task de IEnumerable e nesse outro ele já está me retornando o IEnumerable. Só que você colocar o result aqui direto, você vai rodar igualzinho a gente rodou naquela primeira demonstração. Ou seja, vai rodar de forma síncrona. E de forma síncrona ele vai demorar os 8 segundos, que é os 3 segundos da primeira tarefa mais os 5 segundos da segunda tarefa. Desse modo aqui, nós inicializamos as duas tasks, ou seja, elas vão começar ao mesmo tempo. E aqui ele vai aguardar
a execução, ou seja, a finalização de todas as duas tasks. Então, no caso, aqui a gente espera que o nosso cronômetro ele pegue o tempo da maior task, que seria 5 segundos, que ele vai executar as duas simultaneamente. Vamos ver, a gente clica aqui e taran, olha lá, 5 segundos. Né? Claro que o 192 é é o nosso tempo de processamento ali natural. É claro que se a gente rodar, provavelmente ele vai alterar um pouquinho aí, já cai um pouco. Mas o que eu consegui, a gente consegue ver aqui de forma clara, que quando você executa dessa maneira, com forma de tasks, aí sim você está executando os seus processos de forma paralela. Então, ele não vai executar um, esperar um terminar e depois executar o outro. Ele já vai executar os dois de uma vez e ele só vai esperar até o último terminar de ser executado, como aconteceu aqui. No caso, o nosso último é o de 5 segundos. Isso daqui é muito útil quando você estiver fazendo, por exemplo, no seu aplicativo, várias requisições HTTP, onde não necessariamente uma depende da outra, né? O resultado de uma você vai utilizar o resultado de uma para iniciar uma outra tarefa. Quando isso não acontecer, você pode utilizar tranquilamente essa abordagem aqui, que você já vai inicializar as duas tarefas e com isso você vai ganhar tempo aí. Se você não quiser usar o task.factory.new, start new, a gente também pode usar o clássico task.run. Fazer a mesma coisa aqui. Vamos deixar aqui, ó, vamos ver, ele me retorna um task tResult, aqui ele também vai me retornar um task tResult. Só que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou inicializar essas duas ao mesmo tempo, só que aqui eu vou colocar o result. Só ver aqui qual que está levando menos tempo. A que está levando menos tempo é a de palestra, então eu vou colocar já está no jeito aqui, é de palestras primeiro. Então eu vou dar o pause aqui, vamos ver se vai ter alguma diferença. Voltamos aqui, inicializar. E tandã. 5 segundos, ou seja, o tempo da maior execução. Por quê? Porque aqui, olha, quando eu estou jogando aqui dentro do task.run, isso daqui é uma task. Isso daqui é outra task. Então, ele vai executar essa e vai iniciar ela paralelamente. Vai executar essa outra e vai iniciar ela paralelamente também. E quando chegar aqui, ele vai ter uma trava. Né, porque ele vai executar essa e depois vai executar essa daqui. Aí aqui ele vai de forma síncrona. Ok? Vamos fazer aqui um outro teste de colocar aqui o result direto aqui. Então vamos buildar. Ok, vamos lá que o result ele está logo ali na frente da execução. E o resultado é 8 segundos, né? Ou seja, é como se a gente tivesse executado de forma síncrona, porque aqui ele já está pegando o resultado, gente. Por isso, friso mais uma vez, de novo, novamente, não usem o result assim direto. Vocês podem utilizar o result aqui embaixo, como eu tinha utilizado antes, como vocês também podem fazer esse task.awaitAll. Isso daqui é bem mais thread safe, ok? Porque você garante que ele só vai passar para a próxima linha quando todas as tarefas aqui dentro estiverem executadas. No caso aqui, eu já sabia do resultado aqui do result aqui sem isso daqui, porque a gente sabe o tempo de execução, mas poderia ser um tempo completamente arbitrário, isso poderia ser problemático, ok? Então, vamos lá. De novo aqui rodando. Foi aqui, mais uma vez com essa configuração. A gente tem aí os 5 segundos, que era o esperado.
Vamos agora, para provar mesmo que isso daqui está rodando de forma assíncrona, né? Vamos colocar aqui o nosso continue if. Fazer aqui uma outra abordagem, né? Vocês devem lembrar dele das nossas aulas anteriores. Aqui eu vou colocar uma lambda expression mesmo. Vou mover esse carregar para cá. Fazer a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Palestrante. Mover esse cara aqui para cá. Vocês devem se lembrar que isso daqui é uma thread safe, ok? Então não tem nenhum perigo. Eu estou comentando aqui porque depois a gente vai utilizar, então é como se não tivesse esse comentário, tivesse direto só o task.run. Como que acontece então aqui, ó? Ele vai executar essa linha. Ele não vai esperar a execução, ele já vai iniciar ele já vai iniciar essa outra tarefa e vai pular para cá. Então ele já vai dar tipo 1 milissegundo, uma coisa bem basicona, que ele vai correr isso daqui muito rápido, né? Até colocar aí para vocês verem, do jeito que está aqui. Dá um pause aqui. Então, olha lá, ele deu 1 milissegundo e não carregou nada. Por quê? Porque aconteceu exatamente aquilo dali. Ele está executando aquilo dali em paralelo e pulou direto para cá. Então, como a ideia aqui é fazer, né, tirar medidas e provas, a gente vai colocar isso daqui dentro da... Como é que fala? Dentro da tarefa com maior duração, que a gente sabe que tem a maior duração para a gente conseguir pegar a medida precisa disso daí. Ok? Dá um pause aqui. Então, clicando aqui. Ele foi. Não aconteceu nada. E nem vai acontecer, né? Por quê? Se a gente parar aqui para reparar, tá faltando uma coisinha aqui, que é a nossa synchronization context. Porque o que acontece? Isso daqui ele realmente está rodando numa interface que não é a interface do usuário, é o iThread, ou a main thread, ou a thread principal. Está executando numa thread paralela. E, né, como eu já cansei de falar aí, a gente só consegue atualizar a interface de usuário através da UIThread. Então a gente precisa desse outro parâmetrozinho aqui, que ele vai sincronizar isso daqui com a nossa thread principal. E com isso permitir que atualize a interface de usuário. Carregou aqui, vamos dar um clique. Está executando, a interface não está travada. Ó, carregou esse daqui primeiro, que era o de 3 segundos, e depois carregou esse outro aqui, que era o de 5 segundos. E o tempo máximo, obviamente, foi o de 5 segundos, como a gente espera, né? Então o que acontece aqui? Só para reforçar. Quando não estamos utilizando tarefas paralelas, a gente está executando um e depois o outro. Então o tempo total de execução é o somatório dessas duas tarefas, que são 8 segundos. Mais um pequeno tempozinho ali de execução do código. Quando nós utilizamos tarefas paralelas, obviamente ele vai terminar de executar os dois, como a gente tinha visto até antes, no tempo da maior tarefa, no caso é de 5 segundos. E exibir também para o usuário. Com essa abordagem aqui, fazer mais uma vez, a gente ainda leva os 5 segundos totais. Só que essa daqui, ó, ela exibe primeiro do que essa, porque ela está bem desgrudada da outra. Ela só sincroniza com a thread principal quando ela está finalizada. Ok, deixa eu ver aqui. Vou dar um pause aqui e vou pensar se eu não estou esquecendo nenhuma abordagem para a gente colocar aqui a prova. Só um minutinho. Bom, gente, assim, de tasks que eu me recordo, não tem mais nenhuma para testar. Se vocês lembrarem de alguma aí, vocês
coloquem no comentário aí que a gente faz. Vamos agora fazer o uso também do nosso queridíssimo async await. Isso aqui eu acho que eu fiz burrice. Vou variar. Oh, que bosta. Shift Delete ele coloca o. Aperta Shift Delete, deletar a linha, só que ela vai para a área de transferência. Aqui, acho que eu não devia ter feito isso. Coloca isso daqui aqui. Isso vem para cá. Bota um ponto vírgula. Carregar dados de palestra. Essas aqui foram todas as tasks. Eu vou fazer aqui o seguinte agora. Vamos utilizar aqui o async await. Para isso a gente transforma, a gente conseguir testar, transforma isso daqui numa task. Eu vou colocar task. Start new. Isso daqui eu vou botar um return aqui. Então ele vai dar uma chiada aqui, porque eu tenho que informar o que eu estou retornando, né? É só colocar isso daqui aqui. Tira isto. Tá chiando, hein? Oi? Ah, tá. Palestrante, tem que trocar ali. Ué. E agora ele cagou tudo. Aí, gente. Tira. Vamos lá na mão então. Entendi essa não. Beleza. Beleza. Aqui tranquilo. Retorno aqui. Ah, tá. Tá. Animal esqueceu de trocar ali em cima pra task, achando que eu estava aqui embaixo. Então beleza, aqui agora são duas tasks, a gente consegue olhar aqui. Se a gente tirar essas Bregenai. Então, tá voltando a task, tranquilo. Aqui agora eu vou jogar um async aqui para dentro. E vamos lá. O que acontece com as tasks? Quando a gente tem um async, a gente pode muito bem utilizar a palavra-chave await. Aí eu não vou precisar do result aqui. Aqui é só um return. Né? Então, o que acontece aqui? Primeiro a gente vai fazer esse teste aqui com o nosso queridíssimo await, que acho que está todo mundo acostumado de usar. E vocês vão reparar uma coisa, esse await, ele é bem similar ao ponto result que a gente estava utilizando. Só que ele não trava a thread principal. Essa é a grande sacada dele. Então, já foi. Então, enquanto a outra ela ainda esperava os 8 segundos, ela travava a thread principal. Com a await a gente não trava. A gente fica, ela tem até um Activity Indicator aqui. Exibindo, a tela ficou bonitinha, só que a gente ainda gasta os 8 segundos, ou seja, não é performático.
Vamos para a próxima aqui, ó. Pô, como é que a gente faz para resolver isso? Aquele mesmo jeito. Se a gente tirar o await, vocês vão ver que ela retorna uma task. Então, o que a gente pode fazer aqui? Já que isso daqui retorna uma task, eu posso inicializar as duas, igual a gente fez com o task.run. Vou colocar aqui, ó. Chamar isso daqui de task palestra, task palestrante. Vou colocar aqui palestra, palestra. Vamos ver essa abordagem aqui. Task palestra, palestrante, await, task, palestrante. Vamos ver se tem alguma modificação aí. Vou dar um pause. Foi aí, clicou, executou sem travar thread nem nada. O outro também estava responsivo e ó, executou nos nossos 5 segundos também. E exibiu ali ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz aqui de diferente, né? Eu inicializei as tasks e só depois de inicializadas é que eu coloquei o await aqui. Com isso que eu iniciei as tasks, elas estão executando de forma paralela, só que aí que acontece? Essa outra aqui vai esperar ela executar e essa outra aqui aí vai para a próxima linha e espera, como se fosse o result. Pô, beleza, a gente colocou na ordem de que a menor executa primeiro e depois a maior, aí deu 5 segundos. Vamos ver o que acontece se a gente fizer o contrário, executar a maior primeiro, depois a menor. Vamos lá, ele rodou aqui as duas. Fizeram seus palpites. Ó, 5 segundos também. Por quê? Bom, vamos lembrar então por quê. Quem foi, vamos ver se sacaram aí, ó. Ele está executando as duas tasks ao mesmo tempo. Então, tanto faz a ordem de qual que ele vai esperar primeiro, porque quando ele começar a executar essa task aqui, quando ele for esperar por ela, aqui ele só está esperando o result, né? Vamos lembrar que isso daqui ele está esperando o ponto result dessa task. Então, às vezes, o result ele pode já estar ali presente antes desse await aqui, ou seja, antes de você chamar o await, a tarefa já pode ter sido concluída. Se ela já tiver sido concluída, ele só vai pegar, vai jogar ali na variável, pronto, acabou, não vai se preocupar com mais nada. Isso é uma sacada muito interessante. É aquele mesmo caso, né? Se você tem lá uma API que você tem várias requisições e o resultado de uma não depende do início da outra, você pode fazer essa abordagem. Então ele vai executando várias tarefas e lá no final você vai dando o await conforme o necessário aí. Outra abordagem também que a gente pode colocar é o await task palestras aqui, o await task palestrante aqui. Então, Ctrl C aqui, vamos ver o que acontece também. Então foi, cliquei, está rodando beleza. Ó, carregou uma e depois carregou a outra. Pô, igual aquele nosso continue if. Interessante, não? Será que tem alguma alteração se eu trocar aqui? Vamos ver se vocês estão espertos. O que vocês acham? Façam suas apostas aí. Vamos ver. Então, pananã, rodando. Ó, quem diria, hein? Mesma coisa. A única diferença é para o usuário, que agora as duas listas são exibidas praticamente ao mesmo tempo. Se a que executa menor tempo estivesse primeiro, ela ia ser exibida primeiro, com essa abordagem aqui. Então vamos tirar isso daqui e vamos colocar aqui ponto result. Vocês separaram aí, né? Vocês podem estar se perguntando, pô, às vezes o IntelliSense dele não está em ordem alfabética e tal, é por causa do IntelliCode, tá? É uma extensão
muito bacana aí da Microsoft, ela ainda está em preview, ok? E ela é um machine learning aí para auxiliar a melhorar a produtividade de programação. Então, quando você coloca algum comando, algum tipo, ele já te sugere com aquela estrelinha os usos mais comuns. Então, vale a pena utilizar. Pô, travei minha interface, não tenho, meu botão está travado, meu Activity Indicator não foi, pô, executou. E executou, mas levou o que? Os 8 segundos, ou seja, executou de forma síncrona e o pior de tudo, ela travou a minha interface de usuário. O cara não consegue clicar, ele não tem acesso ao botão. Estava ali clicável, não exibia o Activity Indicator. Balancei ali. Então, acho que é isso tudo. Deixa eu ver aqui o meu roteirinho. Era isso mesmo, pessoal. Então, evitem utilizar esse ponto result aqui logo na chamada, pelo amor de Odin. Ok? Isso é terrivelmente errado. Esse ponto await eu usei aqui só para ele não ficar com esse avisozinho verde aqui, mas o ponto await ali a gente também falou que não é muito bacana, né? Já expliquei isso antes, o ideal é o await aqui antes. Pessoal, eu acho que era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido bem esclarecedor. E agora vocês vejam, né, e percebam o real poder de se utilizar tarefas paralelas, o ganho que você tem aí na execução das tarefas, né, em vez de ser o somatório das tarefas, você vai pegar provavelmente o tempo de execução da maior tarefa e por aí vai. Talvez você utilizando algumas abordagens aí, fazendo alguns testes, você encontre algum outro jeito também de ganhar ainda mais performance, questão disso. E acho que eu fico por aqui mesmo. Até a próxima aí, eu vou subir esse projeto no GitHub, vou colocar o link do Git na descrição do vídeo, vocês podem acessar. Qualquer dúvida, só falar aí nos comentários. Valeu, pessoal!